Irmãos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no livro do Apocalipse. Capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo de número 11. Quantos estão felizes com Jesus esta manhã? Amém. Está escrito assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu tenho um assunto muito importante esta manhã. Bom seria se toda a igreja viesse ouvir, né? Mas já que você veio, tenho certeza que você vai aprender um pouco esta manhã. E desde já, permita-me falar aqui que é um assunto complicado, porque nós temos um grande problema. Nós temos, na verdade, um grave erro, principalmente nós que somos assembleanos. Eu sou assembleano, amo a Assembleia de Deus, mas às vezes a gente sofre um pouquinho por causa de tradições, né? Alguém sabe o que é tradições aqui? Ou tradição? Alguém sabe? Tradição é algo que a gente segue porque aprendeu de alguém. Tradição é algo que a gente acredita que está certo porque alguém falou que está certo, né? Tradição, nós falamos porque alguém também falou. Mas nem sempre uma tradição ela é verdade. Existem muitas tradições que com o tempo elas caem por terra e prevalece sempre a palavra. Então, a gente às vezes aprende algumas coisas. Eu mesmo desde criança aprendi algumas coisas e acreditava nessas coisas, mas ao ler a Bíblia a gente aprende que são coisas totalmente diferentes. Por isso que eu gostaria de falar sobre um assunto aqui esta manhã. Louvo a Deus pelos jovens que estão aqui. E como é congresso de jovens, então esta mensagem é especial para os jovens. Quem é jovem aqui? Levante a mão. Ah, bom. A irmãzinha ali não é jovem? Não? A mãe é jovem? Não é não? Tu é jovem sim. Quem é jovem, levanta a mão. Ah, então temos muitos jovens aqui, né? Só o irmão William aqui não é. Irmão William tem essa cara de novo aí, mas já está passando 50 anos já. Então, eu queria falar sobre a diferença da salvação e do reino. Pastor, o senhor vai falar heresia? Não, não vou falar heresia não, vou falar Bíblia aqui. Observe que o texto aqui está dizendo que nós devemos guardar o que temos para nós não perdermos a coroa. A gente acredita que essa coroa seja de fato uma coroa física, né? Algo que vai ser colocado na nossa cabeça. Inclusive eu já vi algumas pessoas dizerem que para cada pessoa vai ser uma coroa diferente, um brilho diferente de pedras. Quantas pedras vão estar na coroa? Tantas coisas já ouvi a respeito disso. E a gente cresce acreditando que quando chegar lá no céu, Jesus vai estar nos esperando com uma coroa e vai colocar na nossa cabeça, né? E na verdade esta coroa que a Bíblia fala não é nada físico. A coroa que a Bíblia fala não é algo, um enfeite que vai ser colocado na nossa cabeça e nós vamos andar de um lado para o outro com uma coroa na cabeça. Nada a ver. Nada tem a ver com isso. Mas quando a Bíblia fala de coroa, a Bíblia está falando da herança do reino. A expressão coroa, só recebe uma coroa quem vai reinar. Então, quando você vê um rei tomando posse de um reino, assentando-se ao trono,
O próprio Jesus disse: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida e se assentarão comigo no meu. Quem está aí? No meu trono. Então, a palavra trono, a coroa, isso é reino, significa que nós vamos reinar. Então haverá um reino nesta terra. E a igreja que perseverar e merecer vai reinar com Cristo. Para que você entenda, para quem sabe um pouco de escatologia bíblica, haverá um governo nesta terra aqui, não é no céu, é aqui. Haverá um governo nesta terra e cada pessoa que herdou o reino de Deus vai ter a incumbência de governar um lugar, governar outro, ser responsável. Então estude um pouco de escatologia que você vai descobrir isso daqui. Então reino é algo realmente, na expressão literal, reino. Haverá um reino nesta terra. Deus vai reestabelecer o reino aqui nesta terra. Você lembra que quando Jesus estava sendo ocultado por uma nuvem e sendo assunto aos céus, os discípulos se aproximaram e perguntaram para Jesus: quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, os judeus aguardavam por isso. Os judeus já aguardavam isso naquela época, o reino de Deus na terra. A intenção de Deus é instalar o reino dele aqui. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então a intenção de Deus, o projeto de Deus desde o início de toda a fundação é instalar, proclamar o reino dele aqui. Por isso que nós estamos aqui, senão ele já nos tinha feito lá no céu. Então observe que os judeus aguardavam por isso, tanto que eu não culpo Judas, porque muitos falam de Judas como se Judas tivesse cometido o maior erro de toda a história, mas não cometeu. Quando Judas entrega Jesus, a intenção de Judas era ajudá-lo, era uma boa intenção. Qual foi o pensamento de Judas? Judas pensou: eu vou entregar Jesus, vou fazer com que pressione ele. E quando pressionar ele, ele vai dar ordem aos anjos e ele vai se manifestar como rei de Israel e vai restabelecer o reino aqui. E vai haver uma guerra, nós vamos destruir os inimigos e nós vamos tomar posse da vitória aqui em Israel. Porque na mente do judeu, desde criança, ele ouvia histórias de guerras, que o reino, que a nação israelita nunca perdeu batalha quando estava com Deus na frente. Está entendendo isso? Então o judeu já crescia desde criança ouvindo histórias sobre guerras, que eles dominariam a terra. Então o pensamento de Judas era este. Ele pensou: o pensamento de Judas não era traição, não era traição. Até tinha uma boa intenção, mas ele não teve sabedoria. A intenção de Judas era apertar Jesus para que Jesus se manifestasse e restabelecesse logo o reino de Israel, mas não era aquela época. Por isso que cometeu o erro. Ele confundiu a época. Então, o que eu quero que você entenda é que o projeto de Deus inicial é colocar o reino dele aqui na terra. Observe que a Bíblia fala que a nova Jerusalém desce do céu. Está aqui no livro do Apocalipse. Talvez algumas pessoas aqui nunca leram o livro do Apocalipse. Tem gente que infelizmente nunca leram a Bíblia, na verdade. Mas o livro do Apocalipse nos ensina que João, quando estava na ilha de Patmos, que teve a revelação de Deus, ele viu a nova Jerusalém descendo do céu e se instalando aqui na terra. Então observe, a nova Jerusalém é de fato a Jerusalém hoje, atual, mas vai ser restaurada. Esta terra vai ser restaurada. Não sei se você já ouviu sobre o reino de Cristo aqui na terra. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Então a coroa é o reino. Repita-se comigo, por favor: a coroa é o reino. Só que agora, reino não tem nada a ver com salvação. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, dá tempo se você quiser acompanhar aí. Efésios 2, 8 e 9, está escrito assim: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, isto é pela fé, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Está escrito que a salvação
não vem de nós. Ela não vem de nós, mas ela é um dom de Deus. Ela vem pela graça. E se você observar a raiz da palavra graça, graça significa favor imerecido. O que é favor imerecido? Não tenha nada que eu possa fazer para merecer. Você pensa que está aqui porque levantou a mão um dia e diz assim: eu aceito Jesus, foi Jesus que te aceitou faz tempo. Está entendendo? Antes de você nascer, Jesus te escolheu. Está lá em Romanos 8, os últimos versículos, não me lembro agora de cabeça, na memória, mas talvez o versículo número 23 está escrito assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Foi Ele que olhou para nós, Ele nos agraciou. Então quando você levantou a mão e aceitou Jesus, você só levantou a mão porque o Espírito Santo te convenceu. Porque a Bíblia diz também que o Espírito Santo nos convence do pecado. Por que alguém talvez não consegue entender? Porque o Espírito Santo ainda não alcançou esta pessoa. É o Espírito Santo que nos alcançou, nos convenceu, e a gente sentiu o desejo de ser salvo. Então a gente não fez nada para merecer, nós não merecemos. Nós não merecemos salvação. Nós já nascemos condenados à morte. Nós já nascemos dentro de uma prisão pelo pecado, e o pecado que gera morte. Mas Jesus entrou na prisão e nos arrancou de lá e nos colocou aqui. Uma pessoa só deu glória a Deus. Está entendendo isso, irmão? Eu estou dizendo que Jesus te arrancou da prisão. Você nasceu dentro de uma prisão. Você nasceu aprisionado, condenado ao inferno. Você não nasceu com um espaço de tempo para você decidir para onde você ir. Não, você já nasceu com destino já declarado, inferno. Você já nasceu sentenciado à morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Está em Romanos isso também. Então não sei se você é grato, irmão, mas Jesus entrou na prisão onde tem muitos ainda e te arrancou de lá. Ele te arrancou de lá, olhou para você e te marcou com uma promessa. A promessa de um dia você fazer parte do reino dele. Então quando eu falo que a salvação vem de graça, não tem nada a ver com o reino. Salvação você não faz nada. É o Espírito Santo que te convence. Jesus olhou para você e te salvou. Você não fez nada para merecer. Foi Jesus quem fez o sacrifício da cruz. Então, salvação é uma coisa, reino é outra. Lá no evangelho escrito por Mateus, Jesus disse que o reino é tomado a... Alguém já leu esse texto? O reino é tomado a força. Aí alguém vai dizer assim: não, mas isso foi até João Batista. Nada disso, porque Jesus veio assim e dizendo: é chegado o reino. O reino não era apregoado no Antigo Testamento, mas o reino começou a ser apregoado no Novo Testamento através de Jesus. Ele veio trazer as boas novas. E essas boas novas é do evangelho que vai nos levar ao reino. Outra coisa que a gente precisa aprender aqui. Quem está aprendendo, diga amém. Outra coisa que a gente precisa aprender. Quantos aqui acreditam que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo para Jesus voltar? Levante a mão, pode levantar, sem medo. Quantas pessoas você já ouviu dizendo assim: irmão, Jesus não vai voltar ainda porque o evangelho ainda não foi apregoado em todas as nações? Eu ouvi isso quando era criança. E me desculpe a sinceridade, isso é uma má interpretação bíblica. Lá em Mateus 24, eu vou falando aqui, eu vou falar bem lento, é culto de ensinamento esta manhã. Então se você quiser acompanhar na Bíblia, né? Porque eu estou citando a Bíblia aqui, não são os meus pensamentos, é a Bíblia. Então se você acompanhar Mateus 24, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem duas perguntas a Jesus. Primeira pergunta: Senhor, que sinal antecederá a vinda do Filho do Homem? E também o fim do mundo. Está lá em Mateus 24, vamos ler, irmãos? Mateus 24, deixa eu ver o versículo aqui para você acompanhar. A partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aqui, os discípulos estão fazendo duas perguntas. Vinda é uma coisa, fim do mundo é outra.
Então são duas perguntas. Em outras palavras, os discípulos estavam perguntando: Jesus, quais são os sinais que vão anteceder a tua vinda? E quais sinais vão anteceder o fim do mundo? Vinda de Cristo é uma coisa, fim do mundo é outra. Quem conhece um pouco da escatologia sabe que Jesus vai voltar. Teremos 7 anos de grande tribulação. Depois dos 7 anos de grande tribulação, a igreja volta para a terra. Teremos 1000 anos de reino. E depois trono branco, que é o juízo final. E depois serão lançados no lago de fogo aqueles que foram julgados pelas suas obras. E haverá também um julgamento de obras daqueles que são salvos. Perceba que o julgamento não é só para quem está indo para o inferno, mas é para quem é crente também. Nós também, crentes, seremos julgados. Para que é esse julgamento? Já vai entender daqui a pouco. É o julgamento do reino e não da salvação. Então aqui percebam que Jesus vai responder as duas perguntas. Primeira pergunta, Jesus vai responder a partir do versículo 4. Se você puder acompanhar comigo, por favor. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ponto final. Você está acompanhando aí? Respondeu a primeira pergunta. E a primeira pergunta é sobre a vinda. Então a primeira pergunta foi sobre a vinda e Jesus responde. Ponto final. Todos aqui conhecem um pouco de português, irmão? Ponto final, acabou a frase. Não tem mais assunto. Se fosse um ponto e vírgula, era para continuar o assunto. Mas quando tem um ponto final, acabou. A linha de raciocínio se encerra aqui. Então Jesus responde a primeira pergunta. Não está falando aqui que tem que pregar o evangelho em todo mundo para Jesus voltar. Agora ele vai responder a segunda pergunta, que é sobre o fim. Então entenda, a vinda de Cristo é uma coisa, a fim do mundo é outra. Agora ele vai responder a segunda pergunta, a partir do versículo 14. E este evangelho do... Quem pode ler, irmão? Quem pode ler? Alguém pode se levantar e ler em voz alta? Leia aí. E este evangelho do reino. Alguém pode ler? Pode? Leia, irmã, por favor. Então virá o fim. Dá para perceber aqui? Dá para perceber? Existem 2 evangelhos. Escute isso daqui, 2 evangelhos. O evangelho da salvação e o evangelho do reino. Vou repetir. Existem 2 evangelhos. O evangelho da salvação e o evangelho do reino. O evangelho que vai ser pregado para vir um fim não é o evangelho da salvação, porque isso encerra-se no arrebatamento da igreja. Mas o evangelho do reino é o que vai ser pregado no milênio. Está entendendo isso? Este evangelho que Jesus está falando aqui é o evangelho do reino, vai ser pregado no milênio. Aí todas as nações vão ouvir o evangelho do reino. E depois que o evangelho do reino ser pregado a todas as nações no milênio, aí virá o fim. Este fim do mundo aqui é o juízo final. É onde a terra vai passar por uma restauração. Restauração. Fogo de Deus vai consumir esta terra, não fogo de destruição, mas fogo de purificação. Então entenda, para Jesus voltar, irmão, não falta mais nada para se cumprir. Não sei se você acredita nisso, mas não falta nada para se cumprir. Nós temos terremotos, nós temos guerras, nós temos iniquidade se multiplicando, nós temos o amor se esfriando.
Nós temos nações contra nações, nós temos pai matando filho, filho matando pai. Não há mais nada para se cumprir, tudo já se cumpriu. Eu disse, irmão, saia das tradições, vamos para a palavra do Senhor. Porque a gente ouviu alguém dizer, Jesus não vai voltar ainda porque o evangelho não foi pregado ainda. Irmão, a Bíblia diz, não me lembro agora, talvez em ou Provérbios ou Eclesiastes, é que me vem à mente agora, não me lembro o texto, mas você pode pesquisar depois que você vai encontrar. A Bíblia diz que nem o louco errará o caminho da salvação. Nem o louco. Então quem Deus agracia, o evangelho chega até ele, irmão, não tem como. Não tem como fugir, não tem como escapar. Está entendendo isso? Você tem motivo para louvar a Deus, porque você foi alcançado pela graça. Eu vou repetir, isso não vem de você, isso veio dele. Isso veio dele. Então, esqueça essa ideia. Se você quiser acreditar naquilo que estamos lendo a Bíblia aqui. Estou lendo a Bíblia em voz alta. Então esqueça essa ideia que para Jesus voltar o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. O evangelho do reino vai ser pregado no milênio. Isso só vai acontecer no milênio. Se você ficar esperando isso para se consertar, você vai ficar aqui. Jesus pode voltar agora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado? E deixa eu te dar outra informação, que talvez muitos vão dizer assim, esse pastor é doido. Pode dar até polêmica isso que eu vou falar, mas eu vou falar porque a gente precisa proclamar a palavra. Não basta ser salvo para subir no arrebatamento, irmão. Você precisa ser herdeiro do reino. Quando a Bíblia diz assim, ó, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, isso é atitude. Guardar vem de obras. Porque a salvação vem pela graça, mas o reino é pelas obras. Você pensa que só pelo fato de vir na igreja, se assentar no banco, volta para casa, volta no outro dia, se assenta no banco, só isso aí você já está herdando o reino? Jesus disse, eu citei ontem, a árvore que não produz frutos vai ser cortada. Se você quiser perguntar para alguém que está do teu lado, irmão, se você tiver coragem, pergunta para ele, quais são os teus frutos? Dá para perguntar para alguém aí? Dá? Dá o pescoço, está com algum gesso aí no pescoço? Não vira, consegue virar para o lado? Está engessado, irmão? Olha aí para o lado, irmão, dá uma olhadinha. Tem que estar engessado assim no culto, assim, ó. Nem pisca, né? Irmão, quem foi agraciado, irmão, não consegue ficar sem adorar. Quem sente o sabor, que tem a convicção da salvação, quem tem convicção do Espírito Santo da vida dele, ele não fica travado no culto. Ele adora. Vê se esse crente do teu lado está adorando a Deus. Porque tem gente que parece que saiu da cama, só saiu o corpo, né? A alma e o espírito ficou lá deitado ainda. Veio só o corpo para cá, parece um zumbi andando assim na rua. Andando. Fala para o irmão que está tua mão, dá para dar um glória ou está difícil? Então, irmãos, desculpa aí, tá, irmão? É só para interagir aqui com vocês. Mas é sério. Então, o reino é uma coisa, salvação é outra. Para você ser salvo, é através de Jesus, sacrifício. Todo aquele que confessa Jesus é salvo. Mas para herdar o reino, é pelas obras, é fruto. É o que você faz pelo reino. Porque se a gente viver e pensar em um mundo físico, quem aqui trabalha dentro de uma empresa, tem alguma profissão? Alguém tem? Alguém tem uma profissão? Irmão William? Só o irmão William trabalha aqui? Está ali outro irmão, a irmã ali também. Então, responda para mim, você acha justo você fazer parte de uma empresa e você dar muito resultado para essa empresa, você ser o melhor funcionário, você resolve o problema na tua área, você dá lucro para a empresa, você faz o teu melhor, aí fazem uma festa de final de ano e dar brindes às pessoas, dá um presente e aumenta o cargo pelo benefício de ter sido um bom funcionário. Aí você acha justo você ganhar este prêmio e outras pessoas que não fizeram nada ganhar o mesmo prêmio que você?
Seja sincero comigo. É justo? Você acha que Deus é injusto? Se tem uma justiça perfeita, irmão, é a justiça de Deus. Eu vou repetir. Se há uma justiça perfeita, é a justiça de Deus. Dentro do reino de Deus tem hierarquia. Se você olhar para os anjos, estudar a respeito dos anjos, cada anjo tem um patamar. Um é de guerra, outro é de adoração, o outro é de entregar recado, o outro é de trazer um recado, de alertar alguém. Está entendendo? O outro é anjo de guarda. Então, dentro do reino de Deus há uma hierarquia. E se há uma justiça perfeita, é a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. Então não é justo naquele grande dia pessoas que nunca fizeram nada pelo reino, pessoas que nunca ganharam almas, pessoas que nunca oraram por alguém, que nunca entrou num hospital para fazer uma visita, pessoas que nunca separaram um tempo de oração para ler a Bíblia, chegar lá, receber o mesmo prêmio de alguém que passou fome pelo reino, que viajou, que abandonou tudo que podia para fazer a obra, que pagou o preço, que foi caluniado, que apanhou, que teve a sua cabeça arrancada, que foi comido por leões, que foi queimado em praça pública por amor a Cristo. Não é justo. Por isso que eu digo, o reino é por obras. Por isso que a Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Por isso que eu estou dizendo, se liberte das tradições. Não basta ser crente, irmão, você tem que dar fruto. Não basta ser crente, você tem que dar fruto. Quais são os teus frutos? O reino não é para qualquer um. Você pode até ser salvo pela graça, porque a graça te alcançou. Mas se você não ter obras, você vai se arrepender naquele dia, porque o Senhor vai te cobrar. O que é que você fez? Eu te dei este dom, o que é que você fez? Eu te dei estas ferramentas espirituais, como é que você usou elas? Porque tem gente usando os dons, usando as ferramentas de Deus para recursos próprios. E você sabe do que eu estou falando. Jesus, quando estava diante de Satanás, depois de passar um jejum de 40 dias e 40 noites, estava com fome, o diabo disse: pega essas pedras e transforme elas em pães para você se alimentar. Jesus fez isso? Por que Jesus não transformou aquelas pedras em pães para se alimentar? Ele não podia fazer isso. Ele não tinha poder. Jesus podia transformar aquelas pedras em uma padaria, que ele tinha poder. Mas Jesus não fez para beneficiar a ele. Mas lá na frente você vai ver ele multiplicando pães e peixe para beneficiar os necessitados. Oh glória. O Espírito Santo está aqui esta manhã, irmão. Jesus estava nos ensinando, use o poder que eu te dou para beneficiar os necessitados. Não se beneficie, você use os dons, use as ferramentas que eu te dou para beneficiar os necessitados. Vá diante das nações, vá diante dos necessitados, vá diante dos doentes, vá diante dos tristes, dos amargurados, dos oprimidos. Use as ferramentas que Deus te dá. Irmão, tem gente que vai se assustar. Tem gente que vai se assustar naquele grande dia, porque pensa que o reino de Deus é brincadeira, ser crente é de qualquer maneira. Tem gente que resume um culto ou melhor dizendo, tem gente que resume o evangelho em um culto de domingo à noite. Pode ver que ele só vem domingo à noite, outro dia não vem. Culto de ensinamento, ele não vem. Culto de oração, ele não vem. Escola dominical, ele não vem. Ele resume todo o evangelho em um culto de domingo à noite, que dura 2 horas, 2 horas e meia. Se passar disso, ele reclama. Quando vai para segunda-feira, é uma vida totalmente fora do contexto bíblico. Nada de testemunho cristão, nada. Aí eu vou perguntar de novo, é justo uma pessoa desta chegar lá do teu lado, você trabalhou, você ganhou alma, você orou, você se santificou, você buscou santidade, você se separou deste mundo, chegar lá, quem não fez nada, está do teu lado recebendo o mesmo prêmio que você vai achar justo? Irmão, deixa eu te alertar de algo aqui. Ninguém vai chegar no céu sem memória, de onde veio, por que está lá. Como é que você vai chegar no céu, quando abrir o olho, está dentro do céu, aí vai dizer assim, ué, quem sou eu?
que eu estou fazendo aqui? Que lugar é este? Por quê, Senhor? Não tem sentido, irmão. Como é que tu vai entrar em um lugar, uma herança, você vai herdar uma herança, uma promessa, e não saber o que é que está fazendo lá, irmão? Você vai lembrar de tudo, irmão. Você só não vai ter o sentimento humano de dor, de sofrimento. Não vai ter sentimento de saudade. Você vai lembrar de alguém que não foi? Claro que vai, só não vai ter sentimento de dor. Então eu vou te conhecer lá, irmão. Você vai me conhecer, você vai lembrar deste culto aqui. Você vai dizer, ô Wagner, valeu por aquela palavra, ela mudou minha vida. Oh, glória. Irmão, vamos sair deste mundo de quatro paredes. Vamos sair deste mundo físico. O reino de Deus é verdadeiro. A trombeta vai tocar, Jesus vai voltar. O nosso lugar não é aqui. Nós vamos subir naquele grande dia. Há um lugar preparado para nós. Mas você precisa dar fruto. Posso falar uma coisa aqui? Vocês não vão se escandalizar, irmão? Tem gente que vai murmurar, irmão. Eu sei que vai, mas não tem problema. Já passei dessa época de ficar preocupado a falar, irmão, não estou nem aí. O negócio é aqui, ó. O negócio é aqui, ó. As bodas do Cordeiro. Quem quer participar das bodas do Cordeiro aqui? Levante a mão. Você sabia que as bodas do Cordeiro é uma festa só para quem herdar o reino? Pastor, eu sou salvo. Não basta ser salvo. João, quando estava terminando as bodas do Cordeiro, está no Apocalipse, lê na tua casa, você precisa ler a Bíblia. Quando está terminando as bodas do Cordeiro, vem uma multidão de pessoas. João pergunta, quem são estes? E o anjo responde, estes são os que vêm da grande tribulação. Quem são estes? São crentes, mas que não herdaram o reino, ficaram. Você aprendeu que foi salvo um dia, vai subir no arrebatamento? Não é assim não, meu irmão. A Bíblia fala que o reino, o arrebatamento é para quem herdar o reino. Quem não herdar, fica aqui. Pastor, mas como é que esse negócio? Está na Bíblia. Foi João quem viu isto. Então tem muito salvo que vai ficar, irmão. Não teve obras, não teve fruto, não viveu a palavra. Vivia andando fora da linha. Vai ficar. Pode até não ir para o inferno, mas se eu fosse você eu não arriscava. Porque se o Espírito Santo está aqui, já é difícil, imagine sem ele. Eu quero ver quem é que vai resistir. Eu quero ver quem é que vai vencer o anticristo. Mas tem muitos que vão vencer. Está lá no Apocalipse. Está no início do livro do Apocalipse. Leia capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Então desculpe te alertar aqui, irmão. Por isso que eu falo, eu não sou preso à tradição, irmão. Eu não vou pregar alguma coisa porque eu ouvi alguém pregar. Eu não entrei no YouTube para ver esta mensagem e trazer aqui para vocês. Isso aqui é palavra, é Bíblia. Eu tenho pregado isso aqui com convicção daquilo que vai acontecer, daquilo que eu tenho aprendido com Deus pela palavra. Então entenda uma coisa, para você participar das bodas do Cordeiro, você tem que herdar o reino. Você tem que herdar o reino. Quantos aqui já entraram em um hospital para fazer a visita para alguém, para orar por alguém? Quantos aqui separam pelo menos 15 minutos diário para orar, para buscar a presença de Deus? Quantos aqui separam pelo menos um dia por mês? Não vou forçar muito. Eu ia falar um dia por semana, mas não vou forçar muito. Pelo menos um dia por mês para jejuar. Quem aqui ainda faz isso? Mas jejum é coisa de quadrado, é coisa do passado. Oração. A gente se lembra de orar, irmão, vamos ser sinceros. A gente se lembra de orar quando chega aqui. A gente vê alguém com o joelho dobrado aí. Para não ficar chato, para não ficar sem graça, eu vou dobrar o joelho também. Mas não tem diálogo com Deus. Não tem mais lágrimas. Cadê as línguas estranhas? Eu me lembro quando era criança, quando o pastor falava na simplicidade, às vezes não com muita sabedoria, mas na simplicidade. E falava do arrebatamento da igreja, o povo já começava a chorar. Já se ouvia línguas estranhas e lágrimas, as pessoas se jogando no chão, dizendo, Senhor, me perdoa.
Aleluia. Me perdoa, eu pequei esta semana, Senhor, eu não quero ficar aqui. Hoje a gente vê teatro, a gente escuta o pregador, a gente canta hino, a gente está desligado, a gente está muito acostumado com esta terra. Tem gente que não quer sair daqui. Tem gente que quando ouve alguém falar de Jesus voltando, não, ele diz não, ele não pode voltar ainda. Eu ainda não conquistei minha casa, eu não comprei o carro que eu quero ainda. Eu ainda não consegui tal coisa, eu ainda não terminei minha faculdade, eu não casei, eu ainda não namorei, eu não fiz isso, não fiz aquilo. A mente da gente está coalada nesta terra e não quer sair daqui. Quantos aqui conheceram o pastor Luiz Antônio? Grande pregador da palavra. Quantos conheceram? Pregava nos Gideões. Antes de ter aquele acidente da TAM em São Paulo, ele teve uma visão de Deus. Que Deus levava ele para um lugar. Mas Deus disse para ele, volte ainda lá, porque ainda há uma coisa a se fazer. Ele disse, Senhor, não me tire daqui. Eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para aquele lugar, porque ele disse que sentiu algo tão especial que não tem explicação, só estando lá para sentir. Por que a Bíblia diz que Jesus chorou quando Marta e Maria queriam que Lázaro fosse ressuscitado? Por que Jesus chorou, irmão? Jesus não era Deus? Jesus não tinha poder para ressuscitar Lázaro? Por que ele chora? Ele chora porque sabia que ia tirar Lázaro da onde Lázaro estava, ele ia voltar para a terra. Não sei se você está entendendo, mas se você pudesse imaginar como é lá. Vou falar de novo. Se você pudesse imaginar como é aquele lugar. Aleluias. Se você pudesse imaginar como é se assentar à mesa das bodas do Cordeiro e o próprio Cristo vir com a bandeja a te servir. Aleluias. Eu não sei se tem alguém, mas eu aguardo por esse dia. Eu aguardo por esse dia. Se eu fosse você, eu desejava, e eu já louvo a Deus, porque eu já estou vendo gente chorando aqui. Me desculpe a sinceridade, mas se você não chora com isso, aceita Jesus de novo. Volte a orar de novo, volte a jejuar de novo. Você precisa ter esta esperança. Você precisa acreditar que tudo que você passa vai valer a pena. Que toda esta humilhação, você que está sendo humilhado, vai valer a pena. Vai valer a pena naquele dia você abrir os olhos e contemplar a face daquele que morreu por você na cruz do Calvário. Aquele que te lavou, aquele que te redimiu, aquele que salvou a tua alma. Vai valer a pena. Não deixe o diabo te enganar, irmão. Não deixe o diabo te enganar. Se você estava aqui ontem, eu vi a mensagem, não deixe a serpente te cegar. Não vá na onda dos movimentos dos dias atuais, irmão. Você precisa ficar na palavra. Você precisa prevalecer na palavra. A coroa, eu vou repetir, é por obras. Quais são as tuas obras? Deixa eu falar aqui rápido. Eu pensei que não ia falar muito, mas eu já vi que eu falei muito aqui. Então deixa eu falar aqui algo que... Há algo especial na Bíblia que a gente às vezes não percebe, e o Espírito Santo me fez observar. Existe uma diferença muito grande entre obras e trabalho. Você pode dizer comigo, obras é diferente de trabalho. Obra é algo e trabalho é outra. Há uma diferença muito grande. Pode tocar por mim, por favor. Há uma diferença muito grande de obras para trabalho. Trabalho vem de força braçal. Trabalho vem de força da mente. Trabalho vem de capacidade humana. Obra, você só vê a palavra obra na Bíblia. Como você pensa ou como você acha que Deus criou todas as coisas? Foi trabalhando? Quem acredita que Deus criou todas as coisas trabalhando? Quem acredita? Porque a Bíblia diz que Deus descansou. Mas a Bíblia diz assim, Deus descansou da obra que tinha feito.
Pastor, como é que foi que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz, primeiro capítulo: e disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Então Deus não trabalhou, Deus só falava. Deus só falava. Não pense em um Deus que viajou 500 quilômetros, pegou avião. Não pense em um Deus que precisou se esforçar, cansou, suou para fazer alguma coisa. Não, Ele só falava. E o poder da sua palavra ia criando tudo. Aleluia. Então, obra vem da palavra, trabalho vem do homem. Então só faz a obra pela palavra. Quando Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, não é trabalho, a expressão bíblica no original é obra, é mudança de realidade, porque a obra de Deus significa mudar a realidade das coisas. Ou seja, quando Deus fala, Ele muda a realidade das coisas. Não deu glória a Deus, eu vou repetir, eu vou voltar a fita. Quando Deus fala, Ele muda a realidade das coisas. Vou falar de novo para ver se aparece mais um crente que glorifica. Quando Deus fala, Ele muda a realidade das coisas. O que não existe, passa a existir. O que não tem, passa a ter. Quem não é, passa a ser. Quem não consegue, passa a conseguir. Quem está caído, passa a estar de pé. Quem não consegue, Ele dá capacidade. Quando Ele fala, Ele muda a realidade das coisas. Aleluia. Irmão, se você entender essa profundidade do que eu estou falando aqui, irmão, Deus só precisa falar. Então, a diferença de obra para trabalho é que trabalho o homem pode fazer, mas a obra só ele pode. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas não está fazendo a obra. Obra é oração, é jejum, é ganhar almas. Obra é frutos. Trabalho é administração, é cumprir cargo. Está entendendo? Qualquer um pode vir aqui, irmão, fazer um curso de teologia, um curso de oratória e trazer uma mensagem, te fazer chorar, te fazer rir, mexer com os teus sentimentos. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Eu vejo quando está se aproximando das eleições, políticos que não são crentes, alguns deles maçons, falam de uma forma que te encanta, te faz chorar, te faz acreditar que aquilo que ele está falando é verdade. Mas só pode subir aqui e entregar o recado de Deus, e no meio do povo acontecer cura, milagre, restauração. Só pode subir alguém aqui e ser profeta se estiver fazendo a obra, se tiver uma palavra. É diferente, totalmente diferente. Então só faz a obra quem tem a palavra. Você só vai fazer a obra de Deus se você tiver a palavra dentro de você. Porque se você não tiver a palavra, você só está trabalhando. Jesus Cristo disse: muitos chegarão em mim naquele dia e dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei sinais e prodígios. Jesus dirá a estes: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Estou falando de gente que profetiza, estou falando de gente que cura, que expulsa demônio, que faz sinais e prodígios. Mas Jesus não conhece eles. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês trabalharam muito, mas a minha obra vocês não fizeram. Vocês só trabalharam, vocês estudaram, vocês pregaram bonito, mas a minha palavra não estava em vocês. Salabachure calabachere merras. Então, irmão, por favor, desperta esta manhã. Se pessoas que profetizam, que expulsam demônios, que curam, que fazem sinais e prodígios, Jesus não conhece eles. Imagine pessoas que não estão fazendo nada. Pessoas que não conseguem separar 5 minutos para Deus diários. Pessoas que não conseguem tirar pelo menos um capítulo de leitura por dia. Consegue assistir novela, consegue ficar tanto tempo na frente de uma internet, mas não consegue ler, meditar na palavra. Quais estão os teus frutos?
Aquele dia vai chegar. E o reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus não é para qualquer um. Eu estou falando, se você colocar a palavra dentro de você, onde você chegar, a obra dele será feita. Não é dentro de 4 paredes, irmão. A igreja precisa sair das 4 paredes. Precisamos ir para fora. Precisamos ir para as ruas, precisamos ir para as praças, precisamos entrar nos presídios, precisamos entrar nos hospitais, precisamos entrar nos asilos. Aqui dentro, não estou falando aqui dentro esta igreja, mas quando eu falo aqui dentro da igreja, dentro de 4 paredes, tem muita gente brigando. Eu vou falar melhor, vou pregar melhor, eu ensino melhor, eu canto melhor. O cargo, este cargo é meu, briga por cargo, por título. Vamos sair dessas 4 paredes. Vamos brigar por alma, vamos brigar contra o inferno, vamos brigar contra Satanás para resgatarmos almas. Diga assim comigo: o reino é a coroa e não é para qualquer um. Depois de tudo isso que eu estou falando aqui, será que você vai herdar o reino? Dá para pensar um pouco? Será que eu estou conseguindo fazer você entender que para herdar o reino não é de qualquer forma? Você está vivendo a palavra, você está se santificando. Você está se santificando. Você se separa deste mundo. Você consegue se apartar do mal, do pecado, das oferendas, ou das oferendas de Satanás. Ou você já se entregou, se esfriou. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo um dia, pulou que nem uma pipoca dentro da panela. Hoje não consegue dar mais um glória a Deus, não fala mais em línguas estranhas. Você é o que mais chorava, hoje você não chora mais. Você entregava folheto, falava de Jesus, mas hoje você não faz mais nada para Deus. Você é o primeiro era o primeiro a chegar no culto, dobrava o joelho. Hoje você chega atrasado, não ora mais. Chega atrasado e quer ir embora mais cedo. Irmão, o reino de Deus é contrário. Aquele que a gente menos acredita que vai ser alguma coisa, quando chegar lá, vai ser a pessoa mais honrada por Deus. Pessoas que fazem as coisas sem ninguém saber. Anônimos, desconhecidos, Davis que estão lá no campo, que ninguém sabe que ele está lá, mas que está com a sua harpa dedilhando e louvando a Deus. Está matando o urso, está matando o leão. Então cada coisa que você faz para Deus, irmão, está anotado lá. Está anotado lá. É como se fosse um livro da tua vida. Todas as tuas obras. Como é que está esse livro na mão de Deus sobre a tua vida? Será que não estão em páginas em branco? Vou perguntar de novo. Será que o livro que Deus anota? Estou conjecturando para você entender. O livro que Deus anota as suas obras, o que você faz para o reino, ou pelo reino, em prol do reino. Será que essas páginas não estão em branco? Reflita esta manhã. Reflita se você merece o reino. Reflita se você merece receber a coroa naquele grande dia. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que você tem. Porque a coroa pode perder. Você pode perder a coroa, você pode perder o reino. Você pode perder o reino. Observe o livro do Apocalipse. Se você puder abrir comigo, por favor. Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Capítulo de número 2. Quem está entendendo a mensagem de Deus, diga amém. Capítulo número 2, do livro do Apocalipse. Quem achou? Capítulo número 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu
trabalho. Está observando aqui que Deus está falando de duas coisas: obra e trabalho. E a tua paciência que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deixa eu explicar esse texto aqui, irmão. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Esta igreja aqui de Éfeso é uma igreja que tinha obra, é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que não podia sofrer mal, está tudo aqui no texto. Era uma igreja que provava apóstolos. Não era qualquer um que podia ser obreiro nessa igreja, irmão. Esta igreja provava os obreiros. Não é como hoje, que qualquer um que faz um cursinho, que bota um terno e coloca uma capa de santidade, e porque tem um bom dízimo, uma boa oferta, já pode ser consagrado a obreiro. Os dias atuais são dias que qualquer, me desculpe a palavra, qualquer palhaço, qualquer picareta pode ser obreiro. Pessoas sem vergonha, as picaretas, compram e não pagam, dá cheque sem fundo, trai esposa, não é fiel à família. Qualquer um hoje pode ser obreiros. Mas esta igreja aprovava obreiro, não era qualquer um. Está entendendo isso? Quem está aí, diga amém. Essa igreja aprovava apóstolos, não era qualquer um. Pastor Bernardes, irmão William. Então deixa eu te falar algo aqui. Irmão, eu queria congregar nesta igreja, porque eu fiz uma breve análise dessa igreja aqui, irmão. Pense em uma igreja abençoada, que esta era a igreja de Éfeso. Era uma igreja que provava apóstolos, uma igreja que tinha obra, que trabalhava, que não sofria, uma igreja que tinha paciência. Olha os atributos dessa igreja, irmão. Só que esta igreja era uma igreja caída. Entenda isso daqui: igreja que provava apóstolos, igreja que tinha obras, que trabalhava, que era paciente, que não sofria mal, igreja que não aceitava mentiroso dentro dela. E Jesus dizendo: mas vocês caíram. Lembra de onde vocês caíram? Então uma igreja que não aceitava mentiroso era caída. Imagine hoje igrejas que aceitam mentirosos, que a mentira começa dos púlpitos. Hein, pastor Bernardes? Se uma igreja que não aceita mentiroso era uma igreja caída, então uma igreja que aceita mentiroso. Igrejas que pagam fortunas para um adúltero subir no púlpito e pregar só porque tem nome famoso. Me responde. Aí a Bíblia diz: lembra-te da onde caíste. Onde foi que esta igreja caiu, irmão? Onde foi que esta igreja caiu? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro amor aqui vem de obras. Primeiro amor, todos que têm o primeiro amor têm obras. Tem obras. Então o primeiro amor aqui não é amor só de sentimento, é amor de atitudes. A gente pode até comparar isso em uma vida de relacionamento conjugal. Primeiro amor tem presente, primeiro amor tem carinho, primeiro amor tem romance. Mas se perder o primeiro amor, apenas vira uma... Parou de ganhar almas para pensar em lucros. É quando perde a obra e começa a trabalhar.
Está entendendo isso, irmão? Estou achando a igreja muito quieta. Vocês estão com medo, irmão? Não? Mas é para ficar com medo mesmo. Então, esta igreja caiu quando deixou de fazer a obra. Não sei se você está entendendo isso daqui. Quando deixou de fazer a obra para fazer trabalho. Porque a Bíblia diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Você parou de fazer a obra, porque a obra é só eu, é Deus quem faz. Não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Trabalho eu posso fazer, mas a obra só Ele faz. Por isso que eu não posso me gabar de tudo que acontece através de uma mensagem que sai da minha boca. Não sou eu que faço, é Ele quem faz. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Então a obra só Ele pode fazer. E Deus está procurando alguém que Ele possa fazer nesta pessoa a obra dEle. Deus está procurando alguém para que enfermos sejam curados por intermédio deles. Deus está procurando alguém que tenha obras, que dê fruto, que dê alegria para Deus, que ganhe almas, que ore por enfermos. Deus está procurando alguém que seja diferente, que seja separado. Mas Deus está com dificuldade de encontrar alguém. A gente está ocupado com muito trabalho dentro da igreja. E a gente está insensível. A gente está insensível. Como que é o nome daquele irmão lá? Tião? Como que é? Sebastião? Irmão Sebastião. Faz um sinal assim. Quem conhece o irmão Sebastião? Já ouvi um pouquinho da história dele. Isso que ele faz não é trabalho, irmão. Isto que ele faz é a obra de Deus na vida dele. Me desculpe usar você, meu querido, o senhor. Mas tem muita gente que talvez não dê nada para ele. Tem muita gente que talvez não vê ele. Mas ele está fazendo a obra. Ele sabe o que é primeiro amor. Estou falando isso aqui para a glória de Deus, irmão. Mas temos muitas pessoas engravatadas que dá desgosto para o reino. Colarinhos brancos que dão muita desonra para Deus, não fazem nada. Trabalham, mas não fazem obra. Porque obra vem do primeiro amor. É aquilo que a gente faz porque Deus nos move a fazer. Eu não quero me gabar aqui, irmão, mas hoje é domingo. Você pensa que eu não queria estar ao lado da minha família hoje? Eu tenho uma filha de 6 anos. Não é porque eu sou pai, mas ela é linda. Minha esposa está esperando o segundo bebê. Está grávida. Você pensa que eu não queria estar em casa agora, junto com a minha família? Por que eu estou aqui? Eu não estou trabalhando. Eu estou deixando Deus fazer a obra dele por intermédio da minha vida. E eu creio que Deus nesta manhã está encontrando algumas pessoas. Ele está tocando em alguém que vai se colocar à disposição do reino de Deus. Eu disse que essa mensagem era especial para os jovens, porque vocês precisam ir lá naquela escola e fazer a diferença. Vocês sabem que tem alguém lá perdido nas drogas. Você sabe que tem alguém lá se perdendo na prostituição, vendendo o próprio corpo. Você precisa trazer eles para cá. Vocês precisam, com o poder do evangelho, arrancá-los das garras do diabo e trazer para o reino. Nós precisamos fazer a diferença. Não perca a tua coroa, irmão. Não tenha o desgosto de viver uma vida inteira vindo para a igreja, se esforçando, e aí Jesus voltar, você fica. Não tenha esse desgosto. Eu vou repetir. Nem todo salvo vai herdar o reino. As bodas do cordeiro é para quem herdar o reino. A festa é para quem merece. A festa é para quem merece, é para quem dá fruto, é para quem tem obras. Quais são as tuas obras? Lembra-te de onde caíste. Volte ao primeiro amor, volte a orar, volte a chorar, volte a jejuar, volte a sentir a presença de Deus, volte a falar em línguas estranhas. Deixa Deus te renovar, expulse esta frieza. Eu
tenho visto, irmão, tenho uma igreja católica, com todo respeito aos católicos, tem uma católica carismática perto da minha casa, e às vezes dia de sexta-feira eu estou em casa, passo perto. Eles estão mais avivados que a nossa igreja. Eles estão cantando mais do que nós, estão adorando mais do que nós. A gente proclama a verdade, nós temos palavra, nós temos os melhores pregadores, nós temos os melhores pastores, mas a gente está perdendo para católico carismático. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Tem alguém que pode cantar o hino sobre o primeiro amor? Tem alguém? Tem alguém? Alguém conhece? Algum louvor? Conhece? Você me ajuda? Aleluia. Eu disse que queria muito que toda a igreja estivesse aqui esta manhã. Tem gente que fala assim, irmão, a mensagem é para quem está aqui. Mas hoje eu quero dizer, tem gente que podia estar aqui, precisava estar aqui, mas infelizmente não puderam. Mas eu creio que você vai levar esta palavra para alguém. Vai ensinar alguém a dizer, dê frutos, honre a Deus acima de todas as coisas, seja fiel, viva a palavra, ore mais, jejue mais. Aleluia. Você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Você pode sair do teu lugar. Você que quer dizer, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero dar fruto para o Senhor, eu quero fazer jus ao reino, eu quero sentar nas bodas do Cordeiro com o Senhor, eu quero merecer isto, Pai. Eu quero orar por enfermos, eu quero fazer alguma coisa, me dê unção. A sua filha? Como o nome dela? Pamela, tá bom, querida. Sai do teu lugar, vem para frente. Irmão, tem espaço aqui para todos virem para frente. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tem espaço para todos. Todos. Saiam do teu lugar. Este assunto que eu falei aqui esta manhã é muito sério, irmão. Se você cair na consciência tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente esta manhã. Você vai sair daqui dizendo, Deus, eu quero fazer mais para ti. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero ganhar pelo menos uma alma por mês. Se não der pelo menos uma alma por ano, o ano está acabando, quantas almas você ganhou? Eu quero fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Pode cantar, pode cantar. Se você puder orar comigo agora, diga para Deus, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Diga a Deus, eu quero chorar esta manhã. Faz tempo que eu não choro, Deus. E Deus está com saudade das suas lágrimas. Você não pode, talvez cantar um hino. Talvez você não pode pregar uma mensagem. Talvez esta manhã você não pode. Pode soltar o louvor, querido, em nome de Jesus. Talvez você não pode falar línguas estranhas, mas pelo menos chorar. Será que você consegue chorar para Deus hoje? Dizer, Deus, eu quero chorar na tua presença esta manhã. Eu quero pedir a tua unção, eu quero fazer a diferença para o Senhor, eu quero ter crédito contigo. Aleluia. Abaixura, bacala, basura, Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a porta. Oh, aleluia. Beber com sua voz. Quão grande é o meu Deus, canta
Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão.